Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho um carinho imenso aqui pela casa, gosto muito daqui. Primeira vez que eu vim para hoje já está bem diferente. E é bacana a gente ver a cada dia mais, né, crescendo e muito legal mesmo, muito bacana. Essa ideia, quando a Vilma me convidou, a gente combinou alguns encontros durante o ano, e eu sempre fico naquele sofrimento de pensar em algum tema. Até falei, me ajuda aí também. Ela me mandou 2 sugestões ótimas que eu já guardei para as próximas. E eu acredito que, de certa forma, às vezes vem alguma intuição meio assim, olha, às vezes do nada, de uma coisa boba, assim, e se eu falasse tal coisa? Isso normalmente é uma intuição. Eu não tenho nenhum tipo assim de percepção nenhuma, não tem evidência, não tem nada. Eu seria um escuro vidente, eu não seria um clarividente, eu não percebo absolutamente nada. Eu já comentei isso aqui algumas vezes. Na verdade, o que eu tenho mais é uma certa boa vontade e gosto de falar. Deve ser cacuete de professor. Eu sou professor há quase 30 anos, então assim, eu gosto de falar. Só isso, né? E eu estava vendo outro dia um vídeo da primeira vez que eu vim aqui, como o pessoal do lado de lá tem mais misericórdia do que juízo, eles me deixam vir falar, porque se dependesse de eu ter algum tipo de merecimento, embora eu já ouvi uma vez de uma pessoa também que se o plano superior dependesse de gente perfeita aqui para produzir alguma coisa boa, eles estavam enrolados, porque, obviamente, não é o local ainda, né, de perfeição. E até ouvi isso de um colega outro dia, ele falou uma coisa interessante, que ele falou, olha, vamos pensar um negócio, nós estamos num mundo, só olhar em volta, né? A quantidade de coisas negativas que a gente vê. Crimes, os mais bárbaros possíveis, situações horrorosas, guerras, coisas absurdas. E ele comentou comigo, você já parou para pensar que nós estamos nesse mundo? Então nós não estamos muito melhor que essa turma, não. Porque todo mundo está no lugar que tem que estar. Então nós não estamos muito melhor que essa turma, não. Nós, por algum motivo, ainda temos um freio que está aí segurando, mas nós não estamos ainda tão bacana assim, não. Ainda tem muito que remar. Essa ideia de falar algumas coisas sobre causa e efeito, eu falei que me deu, né, uma coisa assim de falar. E foi assistindo um documentário, se não me engano, tem nesse serviço de streaming, acho que é no Star Mais, tenho quase certeza que é lá. Tem um documentário sobre a vida do Chico Xavier. E tem um trecho que uma mulher, que é de Minas Gerais, que é diretora de um centro espírita lá, presidente de um centro, não sei como é que se chama lá o cargo, ela comenta um fato da vida dela que aconteceu no encontro dela com o Chico. E eu ouvi esse negócio e falei, poxa, isso assim, assado, dá para a gente pensar em causa e efeito. Nessa ideia de causa e efeito. Né? E aí veio porque, assim, onde eu quero chegar ao final disso. É óbvio que não existe efeito sem causa. Isso é óbvio. Tudo que acontece, acontece porque alguma coisa causou isso. Pode ser a coisa mais banal do mundo. Né? Se eu soltar esse celular aqui, ele vai cair. Ele vai cair por causa da gravidade. E ele vai cair porque eu subi ele até aqui. Óbvio. Então, todo efeito tem uma causa. É óbvio que se o efeito for inteligente, a causa também é. Né? Se alguém sentar e escrever um livro, eu vou ter um livro pronto. Isso é o efeito de uma causa. O livro é inteligente. A pessoa que escreveu usou inteligência. Ok, faz sentido. Se eu tenho um efeito inteligente, a causa deve ser inteligente também. E nós, por várias razões, e algumas até muito singelas mesmo, muito simplórias, que a gente vive num mundo material, a gente fica muito ligado no efeito. Muito ligado. E quando a gente começa a conhecer a doutrina, todo mundo aqui passou por isso, tá?
Nós temos alguns estágios quando a gente conhece a doutrina. Primeiro, a gente empolga. Aí empolga e quer levar todo mundo. Se for o caso, leva até meio arrastado. A gente começa a ver a doutrina em tudo. Né? Furou o pneu do carro, nossa, um obsessor. Obsessor, furou o pneu. Aí para alguém para ajudar, o espírito de luz. Espírito de luz. Não, gente, o pneu está furado. Calma. Pode ter sido só um prego, não precisa ter sido um obsessor. Calma, o fato é que o pneu está furado. Isso é natural, a gente fica meio empolgado. E aí a gente começa a ter aquele negócio assim, fulano está com problema na visão. É porque em outra existência ele usou mal os olhos e a gente começa com isso. Mas a gente está partindo do efeito. E preocupado com isso e fazendo uma ligação, que é uma ligação meio que automática, meio que matemática, que não tem necessariamente tanto sentido. Tá? É natural a gente ter isso. Até estava olhando aqui, eu lembrava que sempre tinha o Livro dos Espíritos aqui, eu até trouxe uma imagem aqui, a questão 399, eu estou naquela fase da vida que, para ler, eu tenho que tirar os óculos, porque a vista cansada está compensando a miopia que eu tenho. Então vai demorar um pouquinho para o braço ficar curto, mas eu tenho que tirar os óculos. Porque os óculos eles só corrigem a miopia, não são para perto. Aí até a minha médica sugeriu, falou, mas faz uma lente multifocal, um 0 embaixo. Eu falei, mas é mais fácil eu tirar. Para que eu vou pôr uma lente aqui embaixo não corrige? Eu tiro os óculos. Olha. Então olha aqui, a questão 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal, vicissitudes são os problemas, as dificuldades que a gente tem, da vida corporal, expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais dificuldades se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior. Então, se eu perceber a dificuldade que a pessoa está enfrentando nessa vida, isso me permite ter uma ideia do que ela enfrentou, do que ela fez na existência anterior? Basicamente, a pergunta é essa. Resposta dos espíritos. Muito comumente é isso possível. Cada um é punido naquilo em que pecou. Vamos lembrar que isso aqui foi escrito no século XIX, né? Então, tem um tempinho considerável, a gente ainda estava um pouco mais engatinhando em relação a entendimento. Então, ainda tinha um pouco essa imagem. Cada um é punido em relação, né, em razão daquilo em que pecou. De todo modo, as tendências instintivas constituem um indício mais seguro. Nós temos um certo instinto de fazer determinadas coisas, de reagir de determinadas formas. Isso é uma indicação mais segura do que necessariamente as dificuldades que a gente estaria enfrentando. Aí eu tenho uma explicação longa aqui, que fala o seguinte, chegado o momento que a providência assina a vida na erraticidade, ou seja, está na hora de reencarnar, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. O próprio espírito escolhe. Aí a gente começa assim, tá, então o cara escolheu vir cego, com problema de saúde sério, que soa estranho para a gente. É porque a gente está percebendo a partir da nossa visão terrena. Se a gente pensa numa série de encarnações e um objetivo de criar uma evolução, o sentido é outro, né? Então, normalmente, o próprio espírito escolhe o que ele vai enfrentar. Lembrando que, se essas situações que ele quer enfrentar, se ele triunfa sobre elas, se eleva. Se sucumbe, terá que recomeçar. Ou seja, a ideia é aprender alguma coisa. Não é necessariamente a dificuldade pela dificuldade em si. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Isso é importantíssimo da gente guardar.
E a ideia do livre-arbítrio, ela passa por uma situação muito simples da gente avaliar, que é uma ideia de merecimento. Se aqui na Terra a pessoa se esforçar, passar no vestibular, fizer um curso superior, formar e pegar o diploma, ela vai ter a condição de exercer aquela profissão. E todo mundo acha isso correto. Por quê? Porque ele fez por onde? A pessoa faz 18 anos, vai numa autoescola, faz o curso, pega as aulas, faz aquelas aulas de volante, faz a prova teórica, prática, passou, está habilitado, vai poder dirigir. Natural. Então, a ideia de você obter alguma coisa está ligada ao seu merecimento. E, via de regra, se a gente recebe alguma coisa de graça, dificilmente a gente valoriza. Isso é muito comum. É muito comum a gente sentir falta do que a gente perde. Não do que a gente efetivamente, né, está ali vendo todo dia e não percebe muito. E sem o livre-arbítrio, não teria esse merecimento. E é natural que a gente entenda isso. Se a gente vai visitar um presídio, tem alguém preso, e a pessoa te fala, não, eu fiz tal coisa, e a nossa lei fala, tal coisa, pena de tanto a tanto, e ele recebeu uma pena dentro daquele limite, todo mundo imagina, tá ok, justo. Ele fez, se submeteu à punição que está prevista na lei, está dentro do previsto, nada exagerado, a gente acha normal. Se a gente vê alguma situação difícil aqui e não consegue, porque não é um presídio o cara que te fala, fez tal coisa. Se a gente não entende, não vê a razão, é óbvio que a razão vai estar fora dessa existência. Vai estar em outro lugar. Mas aí que é o bacana da gente começar a pensar na causa e não em se preocupar puramente com o efeito. No final aqui dessa explicação, é que tem uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado. Mas, opa, deixa eu baixar aqui. Quase que cai. No final, tem uma coisa meio olho por olho, dente por dente, sabe? Assim, meio pena de italiano. Porque no finalzinho aqui está o seguinte, ó. A natureza das dificuldades e provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos. Do mesmo modo que neste mundo, aqui na Terra, na crosta, julgamos os atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. O crime de homicídio tem uma pena maior do que o crime de furto. Os dois violaram a lei, mas a gente entende que um é mais grave que o outro. A pena é diferente nos dois casos, né? Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado, etc. É isso que está colocado aqui. Mas, o que eu acho que é bacana é que nesse trecho também está escrito, mas isso não é absoluto. E aí que a gente tem que ter cuidado e não ficar focando só no efeito. Porque imagina o seguinte, a pessoa enfrenta alguém na família, enfim, né, uma família, enfrenta uma situação de morte. Vamos dizer que um camarada foi assassinado. Ah, ele foi assassinado porque em outra vida passada ele matou alguém. Então todo mundo que é assassinado é porque matou alguém e é o único jeito dele, entre aspas, reparar isso? Então sempre vai ter que ter um assassino. Não, eu fui assaltado na esquina porque em outra vida eu era assaltante. Então Deus vai ter que promover uma série de assaltantes, vai ter que ter uma produção em série de assaltantes. Vocês percebem que fica sem sentido? Tem dois episódios muito interessantes. Um é a história do Chico Xavier e o outro não. O Chico tinha terminado os trabalhos, Uberaba, não sei se Uberaba ou Pedro Leopoldo, acho que Uberaba, e estava voltando para casa a pé, com um grupo. E viu do outro lado da rua
um homem catando lixo para procurar resto de comida. E ele atravessa a rua, sozinho, o grupo que estava com ele fica esperando. Ele atravessa a rua, conversa um pouco com o sujeito, lhe dá um abraço e volta. E eles continuam o caminho. E aí os amigos do Chico falam assim, nossa, você viu que coisa? E o Chico fala, pois é, que coisa. Eu fui impressionado, eu fui atraído pela luz que ele irradiava. Era impressionante a luz dele. E fui conversar com ele. E aí os mentores me falaram, ele não precisa daquilo. Ele já está muito elevado, é a última encarnação dele na Terra. E ele quis viver essa experiência, embora ele não precisasse. E uma outra história, o sujeito vai, ele tinha também uma certa condição espiritual, vai almoçar num restaurante, e descendo com os amigos, e na porta do restaurante havia também uma pessoa, nesse caso uma mulher, revirando o lixo, vendo se tinha sobras de comida do restaurante. E ele indo almoçar, e aquilo mexeu com ele, ele ficou até sem jeito, assim, poxa, uma pessoa procurando comida no lixo, e eu indo a um restaurante onde eu vou poder pedir o que eu quiser, né, enfim. E aí o mentor conversa com ele e fala, olha, essa mulher, numa existência anterior, foi um político muito famoso, e que desviou muito dinheiro, que causou muito sofrimento, que dificultou a vida de muita gente, e agora está vivenciando isso, para exatamente dar valor a tudo isso. E por uma ironia do destino, por alguma espécie de atração estranha, essa pessoa que veio como mulher fica muito nessa rua, nessa avenida, que tem o nome dele nessa última encarnação, que ele era um político famoso. Duas situações, aos olhos de quem está de fora, idênticas. Duas causas completamente diferentes. Então, o que eu acho que é interessante da gente pensar? Fulano nasceu sem o braço. Por quê? Tenho a menor ideia. Porque tinha que ser. Não tem como a gente saber. Então, não faz diferença. Sabe? Ok, é isso. Então, vamos fazer disso. Essa situação está posta. Ele nasceu sem o braço. Ponto. Às vezes, ele sim fez alguma coisa que prejudicou e tal. Às vezes, ele escolheu isso. Às vezes, ele não precisa de nada disso, mas os pais precisavam vivenciar a experiência de ter um filho com deficiência. E ele, que não tinha nada com peixe, não precisava passar por isso, por amor, concorda. Combina com os pais. Fala, então vocês vão na frente, eu vou ser filho de vocês e vou nascer sem o braço. Então não faz diferença a gente ficar nisso, nessa coisa. A gente tem que entender qualquer dificuldade que a gente esteja enfrentando como oportunidade de aprendizado e de crescimento. Dentro dessa ideia até da pergunta 399. Se a gente supera, a gente se eleva. Simples assim. São situações que normalmente nós mesmos escolhemos para nossa evolução. E a gente fazer um esforço realmente para mudar a vibração. Esse trecho que eu assisti do documentário que me deu isso, essa mulher está contando a história, né? Ela dirige um centro espírita e tinha contato, não sei com que frequência que ela tinha contato com a figura do Chico Xavier, mas o fato é que ela tinha um filho, e esse filho tinha acho que 1 ano e meio, 2 anos, uma coisa assim, era ainda muito pequeno, caiu do colo da babá, bateu a cabeça e morreu. E ela vai, depois disso, ela encontra com o Chico. É óbvio que não dá para falar isso para todo mundo, depende das circunstâncias. Segundo ela, né, isso está no documentário, eu acho que é um documentário que vale a pena assistir.
Chico vira para ela e fala assim: você já perdoou a babá? Ela fala: sim, perdoei. E ele fala: e você já agradeceu ela? Porque o seu filho tinha um aneurisma em razão de uma situação que ele precisava viver. E ele ia morrer no seu braço. E você não ia aguentar isso. E a espiritualidade usou ela para te poupar. Ela aceitou isso. Já agradeceu ela? Pensa nisso. Quantos de nós sequer cogita, né? Uma coisa dessa. Se eu falo para alguém, essa pessoa é um bom profissional, é um bom funcionário. Como é que eu sei que um funcionário é um bom funcionário? Depois de um dia? Não. Depois de vários dias. Não é que um profissional é um bom profissional? Depois de muito tempo. Isso é natural. Esse eu peguei e coloquei aqui. Tem uma pergunta que está no livro Consolador, muito interessante. É a questão 228. A pergunta é o seguinte: a autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma única existência na Terra? Aí a resposta. A primeira linha, é um barato a resposta. Uma encarnação é como um dia de trabalho. Para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faz-se indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. Que as encarnações de esforço e de progresso se sucedam umas às outras. Uma encarnação é um dia de serviço. Se eu só vou ser considerado um bom funcionário, se eu trabalhar, né, uma carreira, chegando no horário, fazendo o que eu tenho que fazer, sendo responsável, respeitoso, todas essas formas, para eu evoluir, são vários dias de serviço, são várias encarnações. E essa questão da causa e efeito são situações que a gente simplesmente enfrenta para crescer e aprender. E aprender, ok, não precisa mais. A pessoa que comete um homicídio, ela demonstra desrespeito pela vida alheia. Ela vai vivenciar situações para aprender esse respeito. Não necessariamente ela precisa também ser vítima do homicídio. Eu imagino que o pessoal que está em casa, e todo mundo aqui deve ter lido Violetas na Janela, né, que é um livro muito legal. É um livro bacana para dar de presente para quem não é espírita. A gente fala assim, acho que fulano ia ter curiosidade de ler alguma coisa, é um livro legal de dar de presente. A Patrícia, né, que é o autor espiritual, ela escreveu 4 livros. O Violetas na Janela, que é o primeiro, aí Vivendo no Mundo dos Espíritos, que é o segundo. No Vivendo no Mundo dos Espíritos, ela relembra uma, 2 vidas passadas, e aí ela entende por que ela desencarnou como desencarnou. Ela tinha um aneurisma no cérebro, que se rompeu, ela com 18 ou 19 anos, e ela morre instantaneamente. Tanto que o comecinho do Violetas na Janela, ela fala isso, ela estava no quarto dela, sentiu uma dor de cabeça, pronto, foi embora. Então ela morreu instantaneamente. Meio assim, né? Sem entender que tinha morrido. Opa, como assim? Morreu? E aí ela conta que 2 existências antes, ela, por um problema de disputa amorosa, ela resolve matar a rival. E ela faz isso provocando uma queda de umas pedras muito grandes em cima dela que estava passando num caminho estreito. Então essa pessoa morreu sem perceber, porque foi soterrada e morreu instantaneamente. E aí ela vivencia a mesma experiência. Ela não precisou ser vítima de homicídio. Então tudo que acontece é nesse contexto. E aí se eu imaginar
que existe uma razão por trás disso, e fizer uma pergunta simples: o que que eu preciso aprender com isso? E conseguir aprender, eu vou estar superando, vou estar crescendo e a situação vai passar. Porque o universo não gasta energia à toa. Tudo que acontece tem uma razão. A razão resolveu, não precisa mais. Não fica gastando energia à toa. Não funciona necessariamente assim. Parecido com ensinar menino. A gente não põe menino de castigo por nada. Você põe de castigo porque eu acho que ele tem que aprender alguma coisa. Aprendeu, ele não fica mais de castigo, a gente tira do castigo. Nós somos crianças espirituais, estamos ainda, né, aprendendo. E aí, gente, isso eu já vou partindo para o final, que é o que veio para mim, tá? A gente está aqui, está no mundo físico, etc, etc, muito ligado, muito, né, percebendo muitos efeitos das coisas. Nós não temos controle sobre o efeito, mas nós temos controle sobre a causa. E de uma maneira muito simples. Hoje, a nossa vida é uma vida muito estressante, muito complicada. Isso me veio por uma razão simples. Eu estava parado na porta de uma escola, trânsito na porta de escola faz a gente perder a fé na humanidade, né? Isso aí, todo mundo passa por isso. Aquele show de horrores, né? Tradicional. A galera para em fila dupla, desce, larga o carro no meio da rua, para em cima da faixa, aquele fuá tradicional. E uma pessoa que não estava buscando ninguém na escola, por azar entrou na rua naquele momento, buzinando loucamente. Tá? Já cria uma vibração ruim. Quando a pessoa que estava trancando o trânsito veio com os filhos, botou a mochila dentro do carro, petróleo, botou os meninos na cadeirinha, prendeu, tá? E saiu, essa pessoa saiu acelerando de tal forma e passando pelo lado, mas numa coisa que na hora me deu uma sensação assim, gente, isso é uma escola de criança. A chance dela atropelar uma criança aqui é altíssima. E a pessoa faz isso no momento de destempero. Imagina se atropela. Sabe? Para a gente frear. A gente parar antes da curva. Para não espanar. Então, às vezes, a gente tem esses ímpetos. E aí você pode estragar uma encarnação numa besteira. Sabe? Quantas vezes vocês já escutaram história assim? A pessoa, sei lá, tem um desafeto, tem uma confusão, tem uma briga, tem alguém que a pessoa não gosta, numa situação qualquer, vou lá resolver, vou lá tomar uma satisfação. Isso nunca dá certo, isso nunca acaba bem. E aí a pessoa bagunça, estraga uma encarnação por isso. Vamos ter esse cuidado. E o antídoto para isso é estar ligado com o andar de cima. Como que a gente faz essa ligação? Né? Como a Vilma estava falando, aquela música da oração, né? Do telefonema para o andar de cima. E aí, gente, eu vou encerrar com essa percepção. Essa energia elétrica que está iluminando aqui, eu não tenho ideia, tá? Isso é um chute. Eu acho que ela é produzida em Cachoeira Dourada. Estou dando um chute. Consegue imaginar uma hidrelétrica? O que é a capacidade de geração de energia do hidrelétrico? Então tá bom, tá lá a Cachoeira Dourada. Aqui nós temos lâmpada. Se eu colocar uma lâmpada, aqui temos 4, se eu colocar só uma, vai ficar escuro, né? Vai fazer alguma diferença para a Cachoeira Dourada? Nenhuma. E se ao invés de 4, eu colocar 40, vai fazer alguma diferença? Nenhuma. Para mim vai ficar muito mais claro. Pensa que Cachoeira Dourada é Deus. A luz é Deus na nossa vida. É a gente que coloca o tanto de Deus que a gente quer na nossa vida. Ele está lá prontinho. Se eu quiser muito Deus na minha vida, ele está prontinho para fornecer energia. Mas é daqui para lá, eu tenho que buscar. Não é à toa que está no Evangelho, né? Busquei
e acharás, bater e abrir-se-vos-á, pedir e obterei. Parte da gente. Todo mundo aqui já viu aquela imagem famosa da Capela Sistina, que o Michelangelo pintou, da criação de Adão, que é Deus encostando no dedo do homem para criar. Deus está com o dedo esticado, o homem está assim. Isso é o livre-arbítrio. É a gente que estica o dedo. A Cachoeira Dourada está aqui, prontinho. Se eu quiser fazer isso, se eu quiser fazer isso, aí é comigo. Para quê? Vamos lá, do comecinho? Para ter o merecimento. Então, se eu sei que eu vou viver uma situação estressante, e eu paro, faço uma oração, faço uma mentalização, tento criar uma proteção. Isso ajuda. Para a gente evitar, às vezes, num ímpeto, num arroubo, estragar a encarnação. Então vamos levar isso para o nosso dia a dia, vamos pedir ajuda para os mentores, para a gente, né, conseguir manter a serenidade e entender e enxergar qualquer pessoa que está agindo de uma forma que aos nossos olhos seria muito reprovável, entender que é uma pessoa que precisa de ajuda, é uma pessoa que está numa situação muito mais de ser alguém ainda doente do que o contrário. O Evangelho tem um trecho muito interessante que fala que quem faz o mal não tem visto a Deus. Não é que a pessoa nasce má, ela não tem visto a Deus. E aí a gente se proteger. Vamos tentar levar isso para o nosso dia a dia e vamos pedir ajuda, né? Vamos pedir para o pessoal reforçar os nossos propósitos de crescimento, de mudança, de tolerância, de amor, de resignação, para a gente passar pelo menos mais um dia de trabalho, que é essa encarnação, e o saldo ser positivo. Tá? Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite, pessoal em casa, obrigado.